Devolutiva da primeira VA, Direito Penal, parte geral, segundo A. Questões. Questão 1. No que concerne à lei penal no tempo, assinale a alternativa correta. A única correta é a letra A, tá, gente? Letra A. A lei excepcional regula fatos que não se sujeitam ao princípio da retroatividade da lei posterior mais benéfica. Ou seja, se a lei for excepcional ou se a lei for temporária, elas se aplicam ao fato praticado durante a sua vigência, mesmo que depois de revogadas. Para elas, não aplica-se aquela regra da retroatividade benéfica. Então, questão número 1, na nossa devolutiva, letra A. Questão número 2. Insatisfeito com uma disputa acirrada num jogo de futebol, Rivaldo, que contava com 17 anos e 11 meses de vida, aguarda a saída de Bonomo de um curso preparatório, efetuando 5 disparos com um revólver adquirido com aquela finalidade. Tendo alvejado seu alvo e sem munição extra, Rivaldo deixa o local, tomando rumo ignorado. Bonomo é socorrido por transeuntes e levado ao hospital, onde permanece internado por 2 meses, quando então vem a óbito, em razão exclusiva dos ferimentos sofridos. Quando a questão coloca em razão exclusiva dos ferimentos sofridos, ela está colocando a relação de causalidade. Causa, disparos. Efeito, morte. No momento dos disparos, o autor do crime, que é o nosso personagem Rivaldo, tinha 17 anos e 11 meses. A vítima faleceu 2 meses depois, logo quando o autor do crime já tinha completado 18. Para essa questão 2, o correto é o item previsto na letra E. Façam a correção aí. É o item previsto na letra E. E qual é o item? Vamos lê-lo juntos. Não responde pelo crime em razão da teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Essa é a teoria da atividade. Próxima questão, todo mundo com a prova em mãos aí. Questão 3. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes, letra B, correta, contra o patrimônio ou a fé pública de empresa pública instituída pelo poder público. Não importa, na época da Lava Jato, pessoas que praticaram crimes contra filiais da Petrobras no Japão responderam de acordo com a lei brasileira. Aplica-se a lei brasileira de forma incondicionada quando a vítima é patrimônio ou fé pública de qualquer empresa que pertença ao governo brasileiro, empresa pública, também falada em sala. Questão 4. Com relação ao tempo do crime, o Código Penal, óbvio, questão fácil, adotou a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Questão 5. De acordo com o artigo 7º do Código Penal, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, ainda que o agente seja absolvido ou condenado no estrangeiro, os crimes. Questão 5, letra D, de genocídio, quando o agente for domiciliado no Brasil. O que é genocídio, gente? Quem se lembra do conceito de genocídio? Foi falado em sala de aula? Matança étnica generalizada, matança de grupos raciais, tá? Questão 5, letra D. Questão 6. Com relação ao lugar do crime, o Código Penal brasileiro adota a teoria da ubiquidade, questão 6, letra D. Qual é o exemplo que justifica essa questão 6 e que foi falado em sala de aula? O indivíduo que manda drogas pelo correio da Argentina com destino a um endereço no Brasil. Quem pode processar e julgar esse crime? Tanto faz, tanto a justiça argentina quanto a justiça brasileira, teoria da ubiquidade. Questão 7. Gente, falado demais até a primeira VA. Questão 7, todo mundo aí na questão 7. Assinale a alternativa que apresenta o significado do princípio da ofensividade. Questão 7, letra C. Questão 7, letra C. Não há crime se não há lesão ou perigo real de lesão a bem jurídico tutelado pelo direito penal. Ou seja, para que exista crime é necessário lesão a bem jurídico. Questão 8, gente, questão dada, questão bem fácil. Acerca do princípio da legalidade, é correto afirmar que, questão 8, letra A, os costumes podem atuar como fonte imediata do direito penal. O que é imediato? Indireto.
na compreensão de determinados elementos do tipo, mas a punição somente se dá por lei escrita e prévia. Isso é uma decorrência do princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Tá? Então, questão 8, letra A. Questão 9, seguindo na nossa devolutiva. Questão 9. De acordo com a doutrina de Rogério Sanches Cunha, o princípio que exige que todo fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado é o princípio da ofensividade. Sempre que você vir essa palavra ofensividade ou lesão, são expressões sinônimas. Ofensividade ou lesão ao bem jurídico. Questão 10. Dispõe o artigo 1º do Código Penal: não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. Encontramos consagrados nesse artigo os princípios. Questão 10, letra D. Questão 10, letra D. Da reserva legal e da anterioridade. Gente, reserva legal e legalidade são expressões sinônimas, tá? Reserva legal e legalidade são expressões sinônimas. Questão 11. O princípio da insignificância exclui o quê? A tipicidade. Lembram que se a conduta for considerada insignificante, também chamada de crime de bagatela, olha expressões que são sinônimas. Princípio da insignificância ou crime de bagatela. Exclui a própria tipicidade da conduta. Questão 12. Podemos ou está muito rápido? Questão 12. A Constituição da República proíbe as penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, e as consideradas cruéis, além de assegurar às pessoas presas o respeito à integridade física e moral. Tais preceitos constitucionais expressam o princípio da humanidade. Questão 12, humanidade. Humanidade também é chamado de dignidade da pessoa humana, tá? Tanto faz, ou humanidade ou dignidade da pessoa humana. Questão 13. O princípio relacionado diretamente à natureza subsidiária do direito penal se trata do princípio da intervenção mínima, letra E. Ou seja, quando o chamado a atuar, ele atua estritamente dentro dos limites para reprimir o crime, nem mais nem menos, tá? Por quê? O direito penal é exceção, ele não é regra. Questão 14. Sobre o princípio da legalidade, correta a letra E. Requer que, além de prévia, a lei seja taxativa, clara e acima de qualquer dúvida, além de ser uma lei escrita. Questão 15. A impossibilidade de a lei penal mais gravosa ser aplicada em caso ocorrido anteriormente à sua vigência chama-se de princípio da irretroatividade. A lei penal não pode retroagir, exceto se for para beneficiar o réu. Questão 16. Olha o nosso personagem Rivaldo aí de novo. Ó. Rivaldo foi preso em flagrante ao subtrair um pacote de macarrão, cujo valor era de R$9, de um hipermercado do bairro onde morava. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Rivaldo, mas o juiz rejeitou a peça acusatória, reconhecendo o princípio da bagatela. O referido princípio exclui a tipicidade material, ou seja, na questão 16, não há lesão ao bem jurídico. O que significa um pacote de macarrão de R$9 perante um grande hipermercado? Nada. Então, neste caso, o juiz está autorizado a aplicar o princípio da insignificância, também chamado de bagatela. Ou seja, o direito penal não se preocupa com mínimas lesões, certo? Não se preocupem, está ficando gravado e eu sugiro fortemente que vocês assistam novamente em casa com calma, né, recorrigindo a prova. Questão 17. No direito penal brasileiro, a retroatividade da lei nova que deixa de considerar um fato como criminoso, letra C, extingue a punibilidade do agente, ou seja, não subsiste nenhuma pena, tá? Deixou de considerar o crime, o fato como criminoso por uma lei nova. Em outras palavras, isso é um fenômeno da abolitio criminis, ou também chamada de abolição do crime. Questão 18. São elementos do fato típico. Todos são elementos, ó.
conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Está até aqui no quadro. Todos são elementos. O que não é elemento do fato típico? Só a antijuridicidade. Porque a antijuridicidade é um elemento autônomo do crime e não do fato típico. Tá? Questão 19. Questão 19. De acordo com o conceito analítico de crime, é um dos elementos do fato típico. Letra B. O fato típico tem que ter o primeiro, a conduta humana dolosa ou culposa. Está aqui. Está ali. E questão 20. São princípios presentes no direito penal, exceto, questão 20, letra B. Tudo aí é princípio, exceto essa tal de modéstia, que eu nunca falei na vida. E bastava você lembrar das aulas, isso aqui jamais foi falado. Pessoal, feita a devolutiva da primeira VA, a devolutiva é um momento importante, vou encerrar a gravação.